Estamos de volta aqui pela TV Band Vale com o Band Entrevista, hoje com o professor doutor em Economia, Edson Trajano, Elcio Costa. Professor, nós falamos que o desemprego está grave, nós falamos que vai aumentar, aumento de preços, nós falamos que nós vamos continuar pagando a conta. Tem luz no fim do túnel, afinal, ou não, com vistas às eleições desse ano? Tem sim. Eu acho que o aspecto positivo da eleição desse ano é que a economia pode ser o centro do debate. É preciso que os candidatos apresentem propostas para resolver essa grave crise econômica que o país está atravessando. Diferente do quadro de 2014, onde a economia não fez parte do centro do debate. Praticamente todos os candidatos a presidente da República, nem no horário eleitoral e muito menos no plano de governo deles, tinham proposta consistente no campo econômico. Agora, esse ano, o candidato vai precisar apresentar à sociedade brasileira alternativa para resolver essa questão econômica. A última vez que a economia foi discutida, o Nicolino estava lembrando muito bem, foi em 94, na eleição do Fernando Henrique, que discutiu se o real ou não, a estabilização da economia ou não. Se ia funcionar ou não. Se ia funcionar, se ia dar certo ou não. No final deu certo. Até porque, em 94, nós saímos do governo Collor, que foi um governo extremamente desastroso no campo econômico. E aí o real era a proposta do Fernando Henrique naquela época. Ou seja, o debate econômico estava presente. Agora, nós precisamos clareza nesse debate econômico. Em economia não tem milagre. Eu gostei muito da campanha eleitoral dos Estados Unidos nos 2 últimos anos. Então, o que os candidatos a presidente fizeram? O centro do debate foi a política do plano de saúde, Obamacare. Então, de um lado, tinha o Obama, que foi candidato a presidente da República e ganhou a eleição num determinado momento. Agora o partido dele perdeu, defendendo o quê? Um aumento de imposto e a melhoria do plano de saúde pública nos Estados Unidos. Do outro lado, a oposição do Partido Republicano Americano, defendendo a redução de impostos e a redução da prestação de saúde pública no país. Isso foi um debate claro. Por exemplo, no Brasil, a gente fala que o brasileiro trabalha 5 meses do ano só para pagar imposto para o governo. E aí, agora, na greve dos caminhoneiros, também se discutiu muito a incidência do imposto sobre o preço, né? No Brasil, paga-se muito imposto ou, na realidade, o uso, a devolução que o governo faz desse imposto é muito ruim? Gasta-se mal. Gasta-se mal e cobra-se mal. Esse é o problema. Então, na esfera de cobrança de imposto, o que acontece? A maior parte dos impostos cobrados hoje no Brasil é embutido no preço das mercadorias, até porque o consumidor compra, não sabe quanto paga de imposto e não reclama, como nós observamos no setor de combustível no Brasil. Ou no preço do leite, que nós falamos que é 32%. O preço do leite, o preço da gasolina, do óleo diesel de quase 50%. Então tem um problema na cobrança, mas o problema maior é no gasto do imposto. No Canadá se paga 55% de carga tributária, no Brasil 36%. O canadense não reclama. Por quê? Porque tem serviços de saúde pública, educação pública de qualidade. Agora, no Brasil, qual é o problema? Nós gastamos 3 vezes mais no pagamento de juros e despesas financeiras do que todo o orçamento gasto com saúde na esfera federal no país. E 6 vezes mais do que todas as despesas vamos lá, nós gastamos 6 vezes mais com juros da dívida pública no Brasil do que todas as despesas com educação. Então, ou seja, aquilo que de fato muda a vida das pessoas, que é educação e saúde, o gasto é menor. E onde gastamos mais? Pagamento de juros da dívida pública, onde a economia, na maioria das vezes, é administrada pelo setor bancário. Mas não pode ter calote, né? Não pode ter calote. Agora, o que é importante destacar é que quem deve mandar na política econômica no Brasil? O governo. Nos últimos anos, nós tivemos uma sucessão de indicações para o Ministério da Fazenda que vem do setor bancário, do banqueiro. Ou seja, o senhor entende que é possível pagar a dívida e melhorar o serviço, ou seja, sobrar mais para melhorar o serviço, porque não se faz mais, é isso que o governo leva, porque não tem dinheiro. Então, é preciso o quê? Negociar melhor a dívida pública no Brasil. Esse é o grande problema. As taxas de juros no Brasil é a mais alta do mundo. Então, enquanto você tem uma taxa de juro tão alta assim, não dá para discutir outras coisas. Mas a taxa não caiu de 14 para 6, é o que o povo vê em casa, professor? Não. A taxa de juros, nós temos que pensar a taxa de juro real. O que é a taxa de juro real? É a taxa de juros menos inflação. Quando a taxa de juro no Brasil, a Selic, era de 14%, a inflação era de 10,5%. Então, juro real de 3,5%.
Agora a taxa de juros caiu para 6,75, mas a inflação caiu para 2,75. Ou seja, a taxa de juro real é de 5% agora. Então, não ocorreu redução nas taxas de juros. Mesmo assim, a taxa de juros Selic caiu pela metade. Mas o cheque especial, quando você fica devendo lá, só caiu em 15%, continua em 200% ao ano. Então, se você pegar todas as notícias, o Brasil não está em crise? 2015, 2016, 2017, com pequena recuperação, mas tem um setor que nesses 3 anos ganhou muito e ao longo da história tem ganho bastante, o setor bancário. Ou seja, para a gente encerrar, a possibilidade de mudança está no voto e está na eleição de outubro. A possibilidade de voto está na eleição de outubro e é importante que o eleitor fique muito atento a esse debate econômico. Não tem milagre em economia, alguém paga a conta. Então nós temos que escolher o lado em função dessa questão e ver o argumento de cada candidato. E é importante uma boa votação, não só na esfera executiva, mas também voto para senador e deputado. São esses que vão fazer as reformas que atendam ou mais o interesse de alguns setores já privilegiados ou da população brasileira. Professor Trajano, muito obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito bom esse papo. Sempre muito bom. Elcio, a gente volta semana que vem. Semana que vem estamos de volta para bater o cartão. Muito bom. E olha, atenção, semana que vem, novo horário, hein? A partir do dia 1º, nós iremos ao ar às 8h30 da manhã. Então, no próximo domingo, esperamos vocês neste horário com reprise após o Show Business na madrugada de segunda-feira. Boa semana. Até lá. Band Entrevista. Oferecimento Premovale, sua obra sem imprevistos.